que ele for, que tu seja a guia dele, que tu seja, meu Deus, o juízo dele, o promotor, o advogado, o delegado. Tu és tudo para o teu servo, porque tu és um Deus meio que tudo pode, tu sabe, conhece tudo, Deus. Ó Pai, eu te peço que tu me dê consolo, tu me consola e venha na direção deste povo que estão querendo vir aqui para casa, que tu me ajuda, Pai, não deixa faltar nada, porque tu és o dono do pão, tu és o dono do milagre, tu és o dono da misericórdia. Pai, eu te peço que tu multiplica, meu Deus, a minha fé, Pai, e multiplica tudo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que tu fica do altar da minha vida e da vida de todos os irmãos, não só hoje, como para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Nós queremos estender os nossos sentimentos, né, para os irmãos, com essa perda, né, familiar, que não é fácil, né. Isso é uma dos aguilhões mais terríveis que nós temos que enfrentar aqui em vida, é o aguilhão da morte. É o último inimigo a ser vencido, diz a Bíblia, né? É o último a ser vencido. Só que o inimigo, ele já foi vencido na cruz do Calvário, né? E eu creio, irmão, numa coisa: o grande dia do Senhor vai ser um grande dia de surpresa, né? Muitas pessoas que a gente acha que não vai estar lá e vão estar, né? E muitas pessoas que a gente acha que vai estar lá, não vai estar. É o grande dia da surpresa, né? Então, esse julgamento, nós sabemos que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, portanto, será condenado. Mas quanto à salvação, né, o momento da decisão, eu digo, irmão, porque eu aceitei Jesus antes de ir para a igreja. Eu aceitei Jesus dentro de um quarto sozinho, umas 2 horas da manhã. Eu dobrei meus joelhos sem saber muita coisa, e eu disse: o Senhor é Senhor, então eu te aceito. Hein? E ontem estava completando um ano, está aniversariando ontem, fazendo uns anos de vida, né? Estou com 23 anos, irmã Tereza. Amém? Na presença de Deus. Fiz 23 anos. Glória a Jesus, né? Um mês muito difícil, né? Um mês muito difícil, mas o Senhor... Então, irmão, a partida de um ser humano, de uma pessoa, às vezes dá tempo ele se arrepender, né? Dá tempo de reconciliar. Então, esse julgamento fica para lá, para o dia, né? Verdade. E nós cremos. Eu creio, porque no momento lá na cruz do Calvário, no momento final, o ladrão disse: Senhor, lembra de mim. Irmão? Aquele ladrão não foi batizado, não frequentou igreja, não foi membro, não foi nada. Ele só foi para o céu de lá mesmo. Então é o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, né? Aí que ficamos com essa esperança, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu estudei uma palavra para nossa meditação e acabei que esquecendo o esboço lá em casa. Aí pronto. Se eu esqueci, eu entendi que eu não era para pregar aquela palavra hoje. E aí o Senhor me direciona aqui para Jonas. Aleluia.
E é assim que nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. E vamos aprender aqui com os erros deste homem aqui. Porque a gente aprende, irmão, com os acertos, mas nós aprendemos também com os erros. Irmão? Aprende ou não aprende? Irmão? Nós aprendemos com os erros ou não aprende? Aprende. E eu quero dizer para o irmão, parece que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Irmão? Né, irmão? Rapaz, uma vez me botaram para molar uma... Eu cheguei no litoral sul, em São Paulo. E aí deram notícia para um coronel que morava ali na região, que eu era do Nordeste. E ele estava com um mato para... Ai, meu Deus do céu. Mas tem história na vida aí. Escuta aí, irmão. Ó. Aí disse, não, tem um nordestino ali, ele deve entender desse negócio aí. Foi lá me chamar, eu tava lá num bar, eu trabalhava de caseiro, não fazia quase nada, só era cuidando de uma mansão do homem lá, fazia nada. Cuidava de um casal de velho, de idoso, levava pra praia e só, não fazia nada. Passar o resto da tarde, nada, não fazia nada. E aí chegou o cidadão, sabe, o coronel tal, fulano de tal, tá lhe chamando ali. Aí eu fui lá, irmão. Ele disse, o que é? Disse, rapaz, me dizer que você é nordestino. Eu disse, sou. Rapaz, eu tenho esse negócio aí para você, roçar, né? Aí me trouxe a foice e a lima. A lima para limar. Mas a lima ele trouxe dentro de um bambu. E a pontinha do cabo ficou para fora. Não é? Tem uma pontinha fina, né? A lima. Que ali é que a pessoa bota no... E eu nunca tinha pegado numa lima, nem nada. Aí eu comecei a molar a foice, foi com aquele negocinho, aquele pitoquinho de coisa. E a lima embutida dentro do bambu. A lima todinha. Mas rapaz, mas que presepada. Aí o homem chegou e disse, vi, rapaz, você não serve não. Mas eu aprendi, irmão, que uma lima não é aquela pontinha fina. Aquela pontinha fina é para colocar um cabo, né? Mas eu aprendi com erro. Mas aqui eu passei uma vergonha, eu passei. Mas eu também não ia dar conta, irmão, que eu não sabia. Eu fui lá só na empolgação, eu não sabia não. É capaz de eu cortar minha perna, que eu nunca tinha... Ei, irmão, pois vamos aprender com erros. Os erros nós também aprendemos. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus. Esse homem aqui, Jonas, o homem tem uma vocação, irmão. Ele tem uma vocação que Deus deu a ele. Uma vocação para ser profeta. Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai significa verdade. Podemos dizer, Jonas, filho da verdade. E aqui, esse homem, ele recebe uma incumbência. Ele recebe uma ordenança. Ele recebe uma ordem de Deus para ir anunciar uma mensagem de Deus a uma cidade chamada Nínive. E os irmãos sabem da história. Então, era um homem escolhido por Deus. Era um homem que recebeu esta vocação. Embora que muitos críticos, irmãos, do século XX, do século passado, muitos críticos, eles chegam a dizer que essa história de Jonas... Como é a história de Jonas? Vamos lá, resumir. Como é a história? É bem fácil resumir, né? Como é? Vamos lá. O que aconteceu com ele? Vamos lá, quem é rápido aí para me ajudar? O que aconteceu com... Que chama a atenção. O que aconteceu com ele? Foi jogado no mar e o que aconteceu? Um grande peixe engoliu ele, né? Pronto. Aí, essa história aí, irmão,
já chama a atenção de todo mundo que ouve falar de Jonas. Ora, quando você abre os seus ouvidos e começa pela primeira vez eu ouvi falar que um peixe engoliu um homem, irmão, isso aí me chama a atenção. Chama a atenção. Mas aí, irmão, pelo fato dessa história estar na Bíblia, nem todo mundo acredita. Nem todo mundo crê, irmão, porque a palavra, e essa palavra aqui, irmão, ó, ela deve ser aceita por via de regra de fé. Aqui é um livro de fé. Quando eu leio isso aqui, irmão, eu leio com fé. Eu acredito o que está aqui é verdade. E eu sei também que os irmãos é assim, irmão. O irmão Luiz não sabe ler, não sei nada, mas acredita que aqui é verdade. Então vamos dizer assim, para nós fechar aqui o negócio. Se a palavra de Deus tivesse dito que Jonas tivesse engolido o peixe, eu acreditava também. Né? Já dizia um pregador, olha, se a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas e os homens, os críticos não acreditam, aí o pregador disse que foi mais além. Se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava do mesmo jeito, porque a Bíblia estava dizendo. Isso é que é fé, irmão. Então, Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Se eu creio, se eu acredito como está escrito, isso é tão fenomenal, irmão. Isso é tão sobrenatural, a fé, que o próprio Jesus disse, olha, se você tiver fé semelhante a um grão de mostarda, que é bem pequeno, se você tivesse fé como semelhante a um grão de mostarda, por que o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda, sendo uma semente pequena, irmão, ela caindo no chão, ela dá uma árvore frondosa. Entendeu, irmão? Então, a tua fé, se for semelhante a um grão de mostarda, o efeito vai ser grande. E você sabe o resultado disso, irmão. E eu também já tenho resultados do que é você acreditar no que está escrito. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, os críticos aí do século XX, aí, os teólogos liberais, pessoas que fazem campanha aí, que tenta aí considerar que a Bíblia não é verdade, inverossímil. Essa história do profeta Jonas, como também a história de Jó. Muitos críticos liberais, irmãos, as pessoas que criticam a palavra de Deus, eles dizem que a história de Jó é uma ficção, que aquilo ali nenhum ser humano poderia viver, suportar e viver o que Jó suportou. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é verdade, tanto em Jó como em Jonas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pois nós acreditamos, irmão, fielmente, ó irmão, fielmente eu acredito na palavra de Deus. Fiel, eu sou fiel em crer. Eu posso não ser fiel em outras coisas, mas eu sou fiel na crença, no acreditar que essa é a verdade de Deus. Eu sou fiel. Aleluia! Louvado seja Deus. E para dar verdade, irmão, para ser tão verdade essa história de Jonas, é que o próprio Jesus Cristo, ele deu um testemunho de Jonas. Quando alguém dá uma testemunha de uma pessoa, ele está credenciando, ele está dizendo, olha, eu estou testemunhando que fulano é isso. E Jesus falou de Jonas no capítulo 12 de Mateus, versículo 39. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Mateus 12, 39. A palavra do Senhor diz assim: aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Mas ele respondeu e disse: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Foi Jesus que disse, Lucas 11 também 29. Então Jesus considerou aqui essa história de Jonas real. Se Jesus falou de Jonas, se Jesus decretou, se Jesus deu testemunho de Jonas, quem sou eu para não acreditar, irmão? Quem é o homem para não acreditar? Se o próprio Jesus deu testemunho de Jonas, então a história é verdade. A história é verdadeira, porque Jesus nunca mentiu. Jesus disse: em verdade eu vos digo. Jesus sempre falou em verdade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Então, o que nós podemos tirar de proveito dessa história, já que Deus escolheu este homem, já que Deus chamou este homem para uma grande obra, mas, amados irmãos, ele recebeu a ordem de Deus, diz assim, ó: Jonas, levanta. Ou ele estava sentado ou ele estava deitado. Em pé ele não estava, porque ninguém manda levantar alguém que esteja em pé. Alguém só manda levantar se a pessoa estiver deitado ou sentado. Então, um desses dois Jonas estava, e Deus chama: levanta. Levanta-te e vai à grande cidade. Era uma grande cidade, não era cidade pequena não. Não era um povoado não. Era uma cidade grande, era uma metrópole. E Deus disse: tu vai e leva esta mensagem. Ó, a mensagem, Deus deu até a mensagem, irmão. Era moleza, irmão. Uma coisa é Deus nos enviar, irmão, e a gente tem que buscar a direção do Espírito Santo para a mensagem. Eu ia pregar aqui ou em outra coisa, eu ia pregar aqui sobre um outro profeta. Mas Deus mudou, porque Deus é quem dá a mensagem. E Deus já deu a mensagem para o profeta. Diz: ó, tu entra na cidade e diz que ela vai ser subvertida. Diz que aí eu vou inundar, eu vou acabar com essa cidade. Diz lá. Era a ordem de Deus. Por causa do pecado, da malícia que subiu até a mim, diz o Senhor. Aleluia. Então, irmão, o que aconteceu? Quando o profeta aqui, ele ouviu, em vez dele ir para Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarso, por rumo da Espanha. Diferente, irmão. É a mesma coisa. Se Deus diz assim, vai para cá, ele pegou o rumo daqui para cá. Deus está mandando ele para ali, aí ele pegou o rumo daqui. Mas diferente, irmão. Diferente demais. Irmãos, e aí, quando ele toma essa decisão, ele errou grandemente. E errou gravemente, irmão. Errou muito. Ele já era um profeta. Ele já era um profeta. E Deus não estava chamando a pessoa errada, não. Então, se Deus mandar, Deus já tem trabalhado. Deus mandar, a pessoa tem que ir. Tem que ir, porque senão vai ficar devedor. Porque Deus escolheu, foi para ir, não foi para ir. Então vai. Era isso que Deus estava dizendo. E ele errou aqui por não ir, irmãos. Agora vamos ler o que nós aprendemos aqui com esse erro grave. Aleluia. Ele estava acostumado aqui a pregar ali somente entre o seu povo, né? Ele era uma espécie ali de um capelão do reino, no tempo do rei Jeroboão I. Então ele recebe esta missão de levar a mensagem de Deus àquele povo. E aquele povo era desafeto, era um povo inimigo do povo de Deus.
Alguns dizem que ele não quis ir porque era inimigo. Mas, amados irmãos, se nós vemos a luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jonas não quis ir porque Jonas sabia que Deus era misericordioso, e se ele levasse a mensagem lá, o povo ia se arrepender e Deus ia perdoar o povo. Aí por isso ele não quis ir. Mas rapaz, mas que negócio é esse? Mas não é contrário não, um negócio desse. Se Deus está mandando a gente pregar o evangelho, é para isso mesmo. É para esse fim mesmo, para que as pessoas escutem a palavra de Deus, se arrependam, se convertam e vivam. Esta é a vontade do Senhor. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não quer que ninguém se perda. Aleluia. Então, irmão, aqui, ele tentou aqui obedecer a Deus à sua maneira. Rapaz, se a gente for obedecer a Deus somente do jeito que a gente pensa, nós não estamos obedecendo a Deus. A gente só obedece a Deus se a gente, aí como o salmista disse, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega ao Senhor. Confia nele, o mais tudo ele fará. Aleluia. Louvado seja Deus. Então obedecer, irmão, é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Deus mandou ali Saul terminar com aquele reinado daquele povo inimigo, ele mandou que exterminasse tudo. Mas ele poupou o rei. Saul poupou o rei. E ele achava que estava fazendo uma obediência a Deus e não estava. Aí Samuel, aleluia, quem diz? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Então Deus ordenou aqui a Jonas que fosse. E ele foi. Foi ou não foi, irmão? Hein? Foi ou não foi? Foi. Só que foi para onde? Hein? Ele estava num lugar, sentado ou deitado. Aí Deus, levanta, irmão. Levanta, rapaz. Vai até mim. Aí ele levantou e foi. Foi ou não foi? Hein, irmão? Ele foi ou não foi? Ele não levantou? Mas ele foi para onde? Para outro lugar. Ah, rapaz. Levantou mesmo. Levantou, fez tudo direito. Só que foi para o lugar errado. Deus estava mandando ele ir para cá, ele foi para ali. Direção contrária. Direção errada. Direção errada. É, irmão. E aí decidiu ir para o lugar de sua escolha. Ele escolheu o mesmo jeito, o jeito dele. Ele escolheu na sua mente. Não vou para lá não. Eu vou para a Espanha. Eu vou para a Itália. Para aquele rumo ali. Para Tarso. Aí se deu mal. Tem plano B não, irmão. Quando Deus falar uma coisa, é aquilo ali. Tem plano B para Deus não. Ele quer, indica, ele diz o lugar, ele diz certinho. Ô irmão, Deus é tão perfeito nas suas ordenanças, que quando Deus fala com Pedro para ir à casa de um homem chamado Cornélio de Cesareia, ó, escuta para cá, escuta. Pedro estava no alpendre da casa, em cima. Estava esperando o mucuzazinho cozinhar. E teve um arrebatamento de visão. E Deus fala com Pedro e manda e dá uma ordem missionária. Uma missão para ele. E diz, ó, aleluia, tu vai até a casa de Cornélio. Quando Deus usa
para falar com Cornélio, Deus dá o endereço certinho da casa de Pedro. Certinho, irmão. Deus aparece a Cornélio, o anjo da presença do Senhor diz: Cornélio, manda homens teus, pega homens aí, e manda a Jope, e lá tem um homem chamado Pedro, que está hospedado na casa. Olha, presta atenção, Deus dizendo tudo direitinho, ó. Presta atenção, Deus não erra não, irmão. Ele, o nome dele é Pedro, e está hospedado na casa de um certo Simão, que tem a sua casa de frente ao mar. O endereço certo, irmão. Até a casa, o Senhor diz, de frente do mar. Chega lá numa casa, tem lá, está hospedado esse homem. Lá está um anjo. Aí vocês chegam lá, bate e diz, aleluia, que ele tem palavra de salvação para vocês. Então Deus, aleluia, ele diz tudo, aleluia, como é, indica o lugar para onde ir. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em, mas nós os crentes, nós confiamos em, ó irmão, presta atenção, ó. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Quem está falando isso é Davi. No tempo que usava cavalo para guerra, no tempo que usava carroça para guerra, ele estava dizendo que tinha império, tinha reis ali, que eles confiavam era nos carros, nas carroças, nos cavalos potentes que ele tinha. Aí Davi dizia, mas nós fazemos menção de quê, Malé? No nome do Senhor. Por que eu digo isso, irmão? Porque nós, irmão, quando ouvir a voz do Senhor, nós temos que, aleluia, que confiar no Senhor, no que Ele está dizendo. Porque nós confiamos, não é nos carros, não é no cavalo, não é na direção do homem, nós confiamos na direção de Deus. Porque Deus não erra, irmão. Aí eu estava em São Paulo, fui usar o GPS lá. Irmão, o GPS ficou doido, tudo contrário, dizendo tudo contrário. Uma rua para ir, está dizendo para voltar, o GPS do carro. Aí como é que vai confiar num negócio desse? E muitos entram em favela errada, o GPS joga para dentro da favela, quando o cara já está dentro de uma favela pesada. Por quê? Porque as coisas dos homens, irmãos, elas servem. Ó, escuta, as coisas dos homens servem sim, a ciência é boa, mas é falha. Então, se ouvir a voz do Senhor, não duvida, porque a voz do Senhor é que é perfeita. Ainda que você não esteja entendendo, ainda que você não compreenda, ainda que você pense que não seja Deus, mas escute, para um pouquinho, provar e ver se os Espíritos são de Deus. Você prova, você vê se é Deus que está falando, se é o Espírito Santo que está falando, e você vai tomar a direção do GPS celestial, aleluia, da ordenança do Espírito Santo, que está te enviando para o lugar certo. Não dá nada errado. Quem já fez aqui a vontade de Deus deu errado? Quem foi? Ninguém, irmão. Ainda que a gente nem escute a voz do Senhor, mas Ele está num negócio, tudo que você vai fazer está dando certo. Tudo que você vai fazer está dando certo. Não de onde você entra dá certo, aonde você para dá certo, aonde você desce dá certo, aonde você sobe dá certo. Tudo dentro de uma vontade do Senhor dá certo. Aleluia. Então, irmão, ainda que a estrada para Jonas fosse diferente, não que ele não quisesse, mas Deus, aleluia, estava no comando, aleluia, Deus está no controle. Em Gênesis no capítulo 12, Deus chama um homem para fazer uma viagem também. Deus chama uma pessoa também para ir para um lugar que Ele quer. Aí Ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra,
sai da tua parentela, para a terra que eu, diz o Senhor, eu, o Senhor, te mostrarei que vá. Aí, irmão, aí tem que ser muito crente. E nós precisamos ser muito crente. Nós precisamos ser crente, irmão, porque é nessas coisas que Deus prova a nossa fé. E você precisa, e eu preciso exercitar essa fé a cada dia, irmão. Nós não podemos andar sem fé, não. Precisamos continuar e multiplicar a nossa fé no Senhor. Vai para a terra que eu te mostrarei, rapaz. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber, hein? Sem saber para onde? Só confiando na voz do Senhor. Aí eu digo, deu errado para Abraão? Deu errado, irmão? Deu não, irmão. Por que não deu errado? Porque ele foi seguindo os passos que Deus ordenou que ele fosse. Agora, quer ver uma coisa da errada? É andar ao contrário à vontade de Deus. Qualquer um que andar contra a vontade do Senhor não vai dar certo. Por isso que nós precisamos orar. Precisamos buscar, precisamos... Eu falei ainda hoje para meus filhos, fiquem lendo a palavra. Fiquem aí, mas leiam a palavra. Espera um pouquinho, vão estudar sim, mas dá um tempinho para a Bíblia. Para um pouquinho aí os afazeres do celular, alguma coisa, e veja o que é que Deus está dizendo na Bíblia para vocês. Todo dia pela manhã eu abro a Bíblia para ler um versículo, e lá eu entendo que Deus está falando comigo. Aleluia! E Ele tem a palavra certa no tempo certo para cada um de nós. Então o primeiro erro aqui de Jonas foi obedecer à sua maneira, do jeito que ele quer. Do jeito que eu quero, eu vou fazer de não, irmão. O crente não tem mais direito de fazer nada do que quer. Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Se é Cristo quem vive em mim, quem domina a mim é o Espírito Santo. É Ele quem domina, irmão, as vontades. Ah, como a gente tem vontade de fazer tanta coisa. Ah, como a gente tem vontade de sair de um lugar, de ir para outro, de morar em outro lugar. A gente tem vontade. Mas como é Cristo que vive dentro de nós, a gente espera o Espírito Santo dizer sim ou não. Porque sabe o lugar bom, irmão, para o crente? O lugar bom para o crente é ele estar dentro da vontade de Deus. Esse é que é o lugar bom. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, aleluia, não importa se é no interior, não importa se é num povoado, não importa se é numa favela, não importa se é onde for, mas se Deus está conosco, esse é o melhor lugar do mundo. Aleluia, glória a Deus. Tentou obedecer a Deus à sua maneira, não dá certo. É da maneira de Deus, é do jeito que Deus quer. Aí a mulher pedindo, queria casar com um pregador, se possível um pastor. Aí quando apareceu o pregador, o pastor diz, misericórdia, às vezes aí não está orando, né? E Deus errou? Não, mas que a gente às vezes se assusta, porque às vezes nós estamos esperando uma coisa, irmão, vem outra. Irmão, e é melhor ficar com aquilo que é da vontade de Deus. Nunca, irmão, ninguém vai errar. Nunca ninguém vai errar quando está dentro da vontade de Deus. Se você vai comprar uma coisa, ore a Deus. Ore a Deus, Senhor, é da tua vontade que eu compre isso. É tudo, irmão, tudo crente é assim. Tudo do crente tem que ser nos pés do Senhor. Senhor, me orienta. Eu queria ir fazer uma viagem
tal. E aí, o senhor, não, rapaz, dessa vez não vai dar não. É melhor tu ficar quieto. Jonas, segundo o erro dele que nos ensina, irmão, tentou ocultar-se da presença de Deus. Aqui tudo indica que o profeta, irmão, ele sabia muito sobre Deus, né? Sabia muito. Mas se ele tentou fugir de Deus, irmão, certamente ele não sabia que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele podia saber muito de Deus, mas ele não tinha esse entendimento. Porque ele tentou fugir. Ele tentou se ocultar. Ele tentou entrar debaixo sabe? E, irmão, a Bíblia diz lá no Salmo de número 139. Aqui, irmão, ó. Hebreus 4:13, quem lê aí? Que eu vou ver o Salmo 139. Pega Hebreus 4:13 aí. Salmo de número 139. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Pronto, acabou. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Mas aí não tem. Lá na frente, lê o Salmo 139 depois, que aí você vai ver esse poder de Deus aqui de conhecer. Ele conhece todos nós. Antes de nós pensar, ele já sabe, irmão. Antes de Jonas pensar em desistir, Deus já sabia. Salmo 139, Hebreus 4:13. Quem lê aí? Lê aí que eu digo aqui de novo. Quem lê aí? O que está escrito? E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele em quem temos de tratar. Então as coisas não tem como fugir. Não tem como fugir da presença de Deus. Outro erro de Jonas aqui, imaginava que distância e tempo apaga os nossos atos de desobediência, né? Aleluia. Ele indo para um lugar distante, achando que ir lá para a Espanha ia dar jeito. Irmão, não adianta fugir não, não adianta não. Irmão, quando eu estou falando isso aí, irmão, porque já aconteceu comigo. Tantas vezes que eu tentei fugir. Sabe? Tantas vezes que eu tentei fugir dos problemas. Eu vou fugir. Fui nada, irmão. Não, ou a gente resolve ou não foge. Não, irmão, não adianta. Eu vou lá para São Paulo. A tribulação vai junto. Aí eu entendi e não ia. Quantas vezes o Senhor fechou porta para eu não ir? Eu não querendo, às vezes, segurar uma prova aqui, querendo ir lá para outro lugar. Só que não era tempo de ir, porque quando a porta está fechada, irmão, ninguém abre. Quando Deus abre, ninguém fecha. Então Jonas ir para a Espanha não ia resolver não, porque Deus ia estar na cola dele. Deus ia estar na cola dele, irmão. Não adiantava. Deus ia ficar, ele podia entrar nesse. Ó, a Bíblia diz, se nós descer, se nós subir ao céu, ele está lá. Se nós descer, ele está. Se nós ir à profundeza do inferno, Deus também está lá. Então não tem como. Não tem como. Aleluia. Não tem como. Não tem como. Tentou colocar sua honra acima da honra de Deus. Outro erro aqui. Nenhuma honra pessoal pode ser colocada acima de Deus. Irmão, toda honra e toda glória é para o Senhor. E muitas das vezes as pessoas deixam de cumprir o propósito, né? Por causa de
sei lá, de tantas coisas, né? De preferências. Jonas não simpatizava com esses ninivitas aqui. Irmão, olha, a minha conversão, eu chegar na igreja não foi fácil não. Viu, irmão? Foi fácil não, vou dizer para vocês. Aí tá minha esposa que a gente conversa. Irmão, eu enfrentei coisa no começo da minha fé. Eu vou tirar o microfone para dizer uma coisa aqui. Ó. Eu nasci de Jesus e a gente perguntar assim: o que ele está fazendo aqui? Eu digo: o que é que eu estou fazendo? Eu aceitei Jesus. Aí eu dizia: tá se escondendo. Aí quando eu comecei a namorar com essa morena, aí pronto, aí lá e quebrou, pronto. Aí só veio buscar a morena. Hein? Tá errado, às vezes não tá, mas tem que esperar em Deus. Pergunta a Deus se é, né? Pergunta a Deus se, né? E aí enfrentei essas coisas, irmãos, porque não simpatizavam com a minha cara. Irmão, olha, e uma coisa eu digo para os irmãos, quando Deus quer salvar uma alma, Ele não está interessado se ela é pobre, se ela é rica, se ela é preta, se ela não, se ela... Deus, e outra coisa, Deus não tem preferência para a salvação não, a salvação é para todos. E é só porque Jonas não ia com a cara dos ninivitas, não quis ir lá, mas se eu disser, eu quero você, e você vai lá, você vai ter que ir lá. Eu vou lhe mostrar como você vai. De um jeito ou de outro você vai. Vai ter que me aguentar. Aí tem um cidadão aí do mundo secular, um tal de o senhor Zagalo, do mundo do esporte, né? Que ele quando queria dizer para os inimigos alguma coisa, ele dizia assim: vocês vão ter que me aturar, quer dizer, vão ter que porque já é como... Então, quando Jesus nos salva, irmão, o lugar nosso é na igreja. O seu lugar é aqui. O que ele não quer? O seu lugar é aqui, na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia de maneira nenhuma, né? Não saia, porque Deus vai tratar com você do jeito que Ele trata com todo mundo. Deus, olha, irmão, para nós concluir aqui. Então, Jonas aqui não ia com a cara dos ninivitas, mas Deus queria salvar. Jonas sonhava com a destruição desses ninivitas, mas Deus queria um grande avivamento para aquela cidade. Aleluia. Irmão, a vontade de Deus, irmão, é perfeita. Romanos 12:2 diz que toda a vontade de Deus é boa, é santa e é agradável. Nós aqui pensa que a vontade de Deus é ruim. Sabe? Olha, eu vejo, tenho facilidade às vezes de compreender as coisas de Deus o bater cabeça que eu bati na minha mocidade, porque eu nunca ouvia a minha avó. Eu não ouvia não, irmão. Eu fazia questão de fazer tudo o contrário. Ela dizia uma coisa: meu filho, não faça assim, eu ia lá fazer. Fazia tudo o contrário, fazia tudo errado. Mas, irmão, nunca deu certo para mim. Uma vez eu ia para um forró e ela disse: não vai. Eu vou. E eu novo, era de 15 anos, eu já era açoitado. Não vai, eu digo: eu vou, meu filho, não vai, lá é perigoso. Eu vou, aí fui. Meu amigo, se eu soubesse, não dá tempo para contar o que foi que eu sofri, não. Mas foi coisa que aconteceu nesse dia. Primeiro eu estava sentado, estava empareado, eu olhando o povo dançando, presta atenção, olhando o povo dançando. Aí eu encostei bem assim, ó. Encostei, botei o pé aqui. Aí tem um casal namorando bem aqui do meu lado, né? Um casal. E eu aqui olhando o povo dançando. Pois a mulher largou a mão do namorado e pegou e segurou na minha. Rapaz, você pensa que presepada dessa? E eu tentando largar a mão da mulher segurando minha mão. Eu digo: meu Jesus, se esse cabo descobre, eu vou apanhar aqui que nem doido. E aí eu lembrando: ainda bem que mamãe disse que eu não ia vir. Por que eu vim?
Ei, irmão? Larguei lá e corri. Larguei. Meu Jesus do céu. E as pernas, ó, era lugar perigoso. As pernas balançavam, Teresa, ó. Eu sabia que aquela febre tifia ia pegar na minha mão. Mas eu estava em desobediência. Desobediência só afundando, ó. Aí aconteceu uma confusão. Aí, irmão, houve um negócio lá feio. Aí nós perdemos o ônibus. Eu e o outro companheiro também teimoso e desobedecendo a mãe também. 2 teimosos desobedecendo as 2 mães. Aí eu olhava para ele. Aí eu dizia, tu lembra que tua mãe e a minha disse que nós não vimos? Eu lembro. Aí nós andando na estrada. Olha, andando não sei quanto, porque perdemos o ônibus. E aí o ônibus, ó, só se você andar uns 10 quilômetros, é como daqui lá, hein? A pé que você chegar no horário, vai ter outro ônibus no entroncamento, aí você chega lá na cidade. Aí vamos lá. Aí passou um carro e disse, aconteceu um crime lá. Furar não sei quem lá, uns homens lá. E a polícia tá atrás dos cabos. Aí eu olhei para ele e disse, ó, tu sabe que a polícia está atrás de nós. Mas nós não fizemos nada. Mas, irmão, era desobediência, é só descendo. E aí nós andávamos um pouquinho na estrada e um pouquinho dentro do mato. Aí conseguimos pegar o ônibus. Olha, irmão, conseguimos pegar o ônibus. Aí, aliviei. Aí sentei. De repente, aí uma blitz lá na frente. Aí a polícia parou. Foi revistar o ônibus. O rapaz da frente pegou uma arma e jogou para debaixo da minha poltrona. Homem Jesus do céu. É só desobedece, abençoado. Para tu ver. Tua mãe tinha razão. Teu pai tinha razão quando falava. Tua avó tinha razão. Não vai, abençoado. Não desobedece. Jonas, tu não vai para a Espanha, Jonas. Tu vai para... Não, eu vou. Pois vai pôr o peixe, vai comer, vai engolir. Meu irmão. Você está pensando que parou por aí? Eu vou contar. Olha, aí deu certo, chegamos no lugar. Aí tinha um rio. Aí eu disse para ele. Eu disse, Tico. Aí chamar ele de Tico. Tico, rapaz, ele trabalha para um homem lá de uma lotérica. Ele disse, vamos pedir dinheiro emprestado lá para nós voltar. Agora nós estamos sem dinheiro para nós pegar o dinheiro para pagar o ônibus do líder. Aí depois aí nós vamos. Isso nós já estávamos em Picos. Aí nós vamos pelo Rio Guariba. Que nós aproveitamos e nós tiramos. Estava tudo amarelo. Só viu os olhos preto. Tudo o resto tudo de barro. Aí, assim fizemos. Aí descemos o Rio Guariba na passarela. Tem ali no rio. Que é ficar mais perto de chegar lá. Até lá no centro. Quando eu estou me lavando. Aí tinha umas ciganas lavando roupa e tomando banho. E estavam desprovidas de roupa. De repente apareceu uns 5 ou 6 em cima do modelo. O que é que vocês estão fazendo aí? Aí, irmão. Aí tome perna. Irmão do céu. Irmão, a desobediência é um negócio terrível. Eu cheguei lá no centro de Pix com o coração já riando. Homem, nunca mais eu desobedeço a minha avó. Nunca mais. Não, lá eu chutei lá para debaixo lá. E aí o homem assim olhando para mim e as pernas. De Jesus do céu. Aí conseguimos chegar em casa. Aí eu fui pedir perdão, minha avó, pedi perdão. Me perdoe. Aí fui contar, ele disse, eu não te disse para tu não ir. Então, irmão, Jonas, ele pegou o caminho errado, irmão, desobedecer não dá certo. Andemos, pois, nos caminhos de Deus, ainda que pareça difícil, irmão, principalmente para jovens, né? Porque não é fácil, irmão.
Ser crente nesse mundo de hoje, ser jovem, não é fácil. Mas, meus filhos, vou dizer uma coisa para vocês. Permaneçam, porque Deus tem tudo de bom para vocês. Eu dizia para a minha esposa, quando nós vinha no carro, a gente vem, os meninos vêm, às vezes, a Giovana está estudando e o Gabriel ficou para ficar com ela. E aí aproveito e conversa, irmão. Já vou terminar. Para conversar com ela, eu disse, Malé, só os projetos na vida nossa, Deus ele cumpre tudo. Mas se nós esperarmos nos homens, já vi a irmã falar aqui hoje, o maior amigo que nós temos é Jesus. Irmão, através de Jesus nós temos tudo. Através de Jesus, jovem, vocês têm tudo. Ó. Tem um casamento de você abençoado, tem a casa de você abençoada, vão ter os filhos abençoados. Deus tem tudo para vocês no Senhor. No Senhor. Agora o tempo de Deus e a vontade de Deus, não é nós, vamos ficar de pé. O tempo de Deus e a vontade de Deus, irmão, é uma coisa que às vezes a gente diz, Senhor, está demorando demais, e não está, irmão. Mas é porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Nenhuma pessoa jamais consegue fugir da presença de Deus. Aí Deus mandou o quê? Uma tempestade, né? Aí eu pergunto, aquela tempestade matou Jonas? Hein? Matou? Matou o povo do navio? Morreu alguém ali? Morreu não, mas era uma tempestade, não era? E era forte. Então, e aquela tempestade? Foi permitida por Deus ou não foi? E para que serviu? Aquele negócio que eu contei nesse tanto aqui, o tanto de coisa que teve, outra coisa que eu não contei, não dá certo contar não. Viu? Mas ainda teve um ainda. Antes de chegar, Deus me defenderá, eu vou contar não. Depois eu digo, irmã Tereza é verdade, depois eu digo o que foi. Irmão, olha, depois eu conto outro dia, tá bom? Olha, mas tudo é permitido de Deus. Deus permite, irmão. Deus permite. A tempestade foi Deus permitiu a tempestade. Sacudiu, quebrou tudo. E o homem lá dormindo. Lá. Ei, dormente. Caba dormidor. Levanta. Mandou levantar de novo. Aclama o teu Deus. Ó, clama o teu Deus. Aí, irmão. Aí a oração. Jogaram Jonas no mar. Ele mesmo disse, ó, o problema é comigo. Ele assumiu. Uma coisa boa é nós assumir o nosso erro, né? Ele assumiu, não é ninguém, não é demônio, não é capeta, não, o problema é eu mesmo, o problema está em mim mesmo. Ó, irmão, olha, melhor coisa, eu fiz uma coisa errada, eu nunca descombinei nada com a Léo, mas um dia eu fiz uma coisa errada. E rapaz, ela chorou. Eu disse, rapaz, foi uma coisa que eu fiz a mulher chorar. Aí eu desfiz. Era um consórcio de uma moto, eu fui fazer ela no olhar dela não estava em tempo. Porque eu tenho sorte de tirar a moto do consórcio. Aí eu fui desfazer. Mas não é que eu fiquei sentido, eu fiz ela chorar. Eu digo, ô Jesus, me perdoe. Aí, irmão, né, irmão? Aí é o reconhecimento, né, irmão? Foi eu mesmo. Mas você acredita que ela fez uma estripulia também comigo? Fez. Ela fez um negócio, eu digo, olha. Aí ela disse, eu já pedi perdão a Deus. Estou pedindo perdão a tu me perdoa. Ele perdoou. Tu me perdoou aquele negócio do consórcio, né? Eu também te perdoo. Então, irmão, olha, é assim, sabe? Olha, casal Gilson, irmã Maria, e todo em torno, é assim, irmão. Né? Uma Carla, as meninas aí, vocês ali, a mamãe de vocês. É assim, irmão. Estou errado. Não tem custa não, né, irmão? Vem cá, me perdoe. É eu mesmo, o erro que está aí. Oh, aleluia. Aí tudo, irmão, aí acalma tudo, aí pronto, foi? Mas ela pegou mais pesado do que eu. Saiu mais caro do que 2 motos. O negócio que ela fez, viu? Aí, eu digo que vocês até sabem o que é. Vocês sabem o movimento que eu. Hein? Uma Tereza futuca, né? Uma Tereza agora. Uma Tereza não pode dizer que eu tenho muita coisa.
Então, irmão, vamos reconhecer nossos erros, né, irmão? Nossas falhas. E Deus, Ele é misericordioso, perdoou. Jonas morreu? Jonas morreu? Morreu não, irmão. Daquilo lá não morreu não. Foi perdoado, foi lá. Ó, irmão, foi lá pregar direitinho, sabe? Aí depois que desceu os negócios, depois levou uma chibatada e foi, né? Foi direitinho, irmão. Porque tem hora que ele diz, não vai não. Aí depois ele vai. E Jesus contou a parábola, disse que mandou um que disse que ia e não foi. E o outro que disse que não ia, depois foi. Jesus contou isso aí. Aí Jesus disse, quem foi o que mais obedeceu? Foi o que disse que não ia e depois foi. Né? Amém. Mas agora aquele negócio, nunca mais vou pôr uma festa. Naquele tempo eu não ia mais, e agora que eu não vou mesmo, né? Não, ninguém vai mais não. Então, irmão, vamos obedecer, reconhecer nossos erros, né? Aleluia. O que mais nós aprendemos aqui com Jonas? Quando nós afastamos dos planos de Deus, levamos outras pessoas ao sofrimento. Porque ali o navio todo sofreu, né? Mas Deus tem sempre o quê? Um escape, né? Deus mandou um peixe, foi para comer Jonas. Hein, irmão? Foi para comer Jonas, não? Foi para guardar? Para guardar. Hein, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então tá tudo aqui, irmão. O Senhor sabe trabalhar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus sempre está disposto a nós a nos conceder uma nova oportunidade, né? Temos direito, o Senhor nos dá, nós não temos direito, mas Deus dá outra oportunidade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, te agradecemos por este culto abençoado, Senhor. Esta palavra, Senhor, direcionada do céu aos nossos corações. Senhor da glória, que seja repreendido todo espírito de desobediência da nossa vida. Senhor da glória, que possamos fazer a tua vontade, Senhor, que é boa, que é santa e agradável aos teus olhos. Senhor, permanece conosco, abençoa, Pai, toda a família, Senhor da glória aqui, Senhor da glória enlutada, Senhor, dá conforto, Senhor, a todos, meu Pai, aleluia, Senhor da glória, dá graça para passar esse tempo de aflição, de dor, de angústia. Eterno Deus, Senhor da glória, dá um retorno de paz, Senhor da glória, Pai amado, em nome de Jesus. Irmão, deixa eu parar aqui para eu entregar uma coisa do Senhor. Agora, viu? Agora. Ó, irmão, quando eu paro, os irmãos acho que já me conhecem, né? Quando paro, porque vem coisa de Deus, deixa eu dizer uma coisa. Ó, as orações de vocês, as orações que estão sendo colocadas aqui. Olha, o Senhor me fez entender pelo Espírito Santo, e o Senhor não faz confusão, meu irmão, que o Senhor está mandando resposta esta semana. Esta semana tem resposta das vossas orações. Escute só o que eu estou dizendo. Hoje é quarta. Quarta-feira eu vou vir aqui. Em nome de Jesus. E o Senhor está dizendo, esta semana eu estou enviando resposta das vossas orações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Passou, irmão. Agora. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe grandemente. É o interiorzão, ó. É aí que nós estamos fazendo a obra. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão Zé. Paz do Senhor, irmão Roxo. Irmão Francinils. Paz do Senhor.